Aí galera do Museu da Pelada, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com um grande ídolo do Botafogo, o poeta do futebol Paulinho Criciúma. Muitas histórias para contar. Vamos lá. Botafogo é verter lágrimas sorrindo, sorrir lacrimejando. É o impulso que contraria a física. É sempre um recomeço, mais lindo que o anterior e no teu interior. O Botafogo tem um limite entre a beleza e a beleza. Ser Botafogo é provar o amar de um único gosto. É paladar diferenciado. Estes versos são de Paulinho Criciúma, um grande ídolo botafoguense e também um poeta do futebol. Paulinho, um grande prazer estar com você aqui. Prazer é meu. Fazer essa entrevista, esse bate-papo nosso. Prazer é meu. Um prazer imenso estar aqui. E queria começar te perguntando, já que a gente começou falando de poesia, qual foi a primeira paixão da sua vida? A poesia ou a bola? Não, foi a bola. Mas vieram quase que juntos, porque comecei a minha vida jogando futebol de pelada, né? E desde muito cedo eu gostava de escrever, de botar meus sentimentos, bobagens, besteiras e coisas corriqueiras no papel. Mas a bola veio antes da poesia. Mas são duas coisas que até hoje... São duas paixões mesmo. Me apaixona até hoje. São duas paixões. Você é de Criciúma, né? E já que você falou que a paixão pela bola foi o início de tudo, né? Tudo. Como é que foi que você começou jogando bola na rua, ou era um campinho de pelada? E como é que foi parar no Criciúma, né? Foi o primeiro clube? Foi o primeiro clube. Na verdade, Eduardo, eu nunca fiz nada na minha vida até parar de jogar futebol. Eu nunca trabalhei fora, sabe? Porque comecei a jogar pelados em campinhos pequenos de Criciúma, perto de onde eu residia, né? E depois também na estrada, né? De chão, de descalço e estradas esburacadas. Muita bolha no pé. Muita bolha, muito calo, muito sangue, muito dedo arrebentado. Então, foi ali que comecei. Aí com 14, 15 anos eu fui pro... Na época chamava Infanto Juvenil, né? Sim. Acho que esse termo nem usa mais. Do comerciário, que o comerciário se tornou Criciúma, né? Ah, tá. Isso em final de 76, início de 77. Aí comecei a minha trajetória ali, né? Categoria de base do Criciúma. Me tornei profissional no Criciúma Esporte Clube. Aí a carreira seguiu, né? Sim, aí você foi pro América de São José do Rio Preto. Fui o América numa troca. Fui por um ano emprestado. E o Paulinho Cascavel... Sim. Ele veio em definitivo para o Criciúma, isso em 82. Aí quando acabou... Quer dizer, foi Paulinho Criciúma para um lado e Paulinho Cascavel para o outro. Paulinho para o outro, E quando eu cheguei lá, o meu nome, eles nem usavam Paulinho Criciúma, né? Porque Criciúma foi colocado no Rio de Janeiro, na minha ida para o Bangu. Então Paulinho Cascavel veio para o Criciúma e eu fui emprestado para o América de São José do Rio Preto por um ano. E o América tinha opção de compra. Quando acabou o empréstimo de um ano, aí o América resolveu me comprar, né? E eu fiquei definitivo no América, o Paulinho Cascavel já estava definitivo no Criciúma. Você jogou Campeonato Paulista lá? 83, 82, porque o Campeonato Paulista era no segundo semestre, o brasileiro era no primeiro, e eu cheguei lá em junho de 82. Então eu disputei o Campeonato Paulista de 82 e de 83. E você jogou lá no América com o Marinho, né? Com quem você jogou em 3 clubes, no América de São José do Rio Preto, no Bangu e no Botafogo, né? Você foi junto com o Marinho pro Bangu, não? Não, pro Bangu não, o Marinho foi um semestre antes, o treinador era o Moisés, na época era o Castor de Andrade. Sim. E aí o Bangu estava precisando de um meia. E eu tinha chego no América de Rio Preto em junho de 82, e o Marinho foi em dezembro, janeiro de 83. E aí o Marinho me indicou pro Moisés, chegou um garoto lá de Criciúma, eu acho que pode servir pro Bangu. Aí nós fomos disputar um torneio, o Bangu veio para São Paulo disputar um torneio, disputamos 2, fizemos amistosos, Bangu e América, lá em Rio Preto, ganhamos o jogo até com um gol meu, aí fomos disputar um torneio em Taquaritinga. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, e o Bangu estava fazendo uma turnê ali em São Paulo. E o Bangu participou desse torneio também, e o América também. Junto com o Taquaritinga e 15 de Jaú, creio, 15 de Piracicaba ou 15 de Jaú. E aí eu fui relativamente bem no torneio, o Castor veio para contratar, mas
por indicação do Marinho. O Marinho foi o primeiro que me indicou, assim. O Marinho tem uma paixão muito especial pelo Marinho, sabe? Porque jogamos juntos em 3 times e o Marinho foi o jogador que eu tive a oportunidade de jogar junto com o maior talento que eu vi. Eu ter a oportunidade de viver o dia a dia de jogos, treinos e jogos e treinos, foi o jogador mais perfeito que eu vi jogar, sabe? Tem outros muito, né? Mauro Galvão, por exemplo, é outro que foi também outro jogador quase que perfeito na sua posição, assim. O Mauro e o Maurinho, ele fazia tudo bem. Chutava de perna direita, de perna esquerda, tinha uma impulsão fantástica, cabeceava muito bem. O Marinho tinha facilidade de driblar para o lado de fora com a perna direita, de driblar para o lado de dentro com a perna direita ou com a esquerda, e às vezes você nunca sabia para que lado o Marinho ia, sabe? Era imprevisível. Era imprevisível. Imprevisível, tinha uma capacidade de improviso impressionante e era uma alma doce, né? Um ser humano maravilhoso. Então o Marinho tem um carinho muito especial, uma pessoa que faz parte da minha vida que você nunca esquece, sabe? Claro, amizade, né? É, amizade. Então a gente lamenta de ele estar passando por esse problema de saúde. Juventude, né? Amizade de juventude que fica mais forte, né? Isso, porque quando eu cheguei no Médio de Rio Preto eu tinha 20, 21 anos. Então aí jogamos junto no Bangu e, enfim, o Marinho sempre tivemos muita proximidade. Aí quando você pode jogar futebol, você vem para Santa Catarina, Marinho, lá no Rio. Sim. E vai não se distanciando, porque ele não se distancia, né? Mas vai perdendo um pouco o contato diário. Não tem mais o contato não diário. Tem mais o contato diário. Você ficou pouco tempo no início, né? No Bangu. Ficou o quê? Um ano só? Eu fiquei 1 ano, em 84. Isso. E em maio de 84 nós fomos fazer disputar um torneio na Coreia do Sul, que era muito famoso lá, era President Cup. E acho que foram 8 ou 10 clubes. Foi o clube da Europa, veio o clube da Bridge da Bélgica, veio a Aliança de Lima do Peru, time da Alemanha. E o Bangu foi campeão desse torneio. E eu tive a felicidade de ser o artilheiro. Em 84 o Castor de Andrade não quis me emprestar, porque eu não tinha nem disputado um ano com o Bangu. Eu estava fazendo 3 meses que eu estava no Bangu 4. E aí em 85, em janeiro de 85, o pessoal da Coreia veio novamente. Aí o Castor me chamou, perguntando se eu queria ir, que para ele era bom, o Castor era bom financeiramente, e se eu tinha intenção de ir, se eu tinha vontade. Eu falei, não, eu tinha sempre um sonho de sair do país para jogar futebol, para conhecer outras coisas. Você não jogou só na Coreia, no exterior, você jogou no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos e no México. 5 países diferentes. Deve ter muita história interessante sobre essas passagens, né? A cultura completamente diferente, a língua principalmente. O México nem tanto, né? Mas nos outros, sim, principalmente na Ásia, né? Japão e Coreia. Como é que você pode contar aí pra gente dessa tua experiência, né? Porque foram 5 países diferentes. O que você falou, né? Com a sua cultura totalmente diferente uma da outra, o idioma é o primeiro obstáculo que você enfrenta, principalmente lá no início, onde você nunca tinha saído do país e vai para um país do outro lado do mundo com uma cultura completamente diferente, milenar. E primeiras coisas que eles dão importância na Coreia, quando você chega na Coreia, te pegar no aeroporto, eles dão um jeito de querer saber a tua idade, para saber como é que eles vão te tratar. Porque se você é mais velho que a pessoa que está falando com você, a terminação do idioma é diferente. Se você for mais jovem, eles te tratam com mais, não é desprezo, nem desrespeito. Mais informalidade, vamos dizer assim. Porque se você for dizer para uma pessoa que é mais velha que você, falar entendi, você tem que falar araseyo, que é o respeito. Você é mais velho que eu. Se você é mais jovem, eu já abrevio a palavra ará. Ará. Fiquei 2 anos lá, né? E depois entrei totalmente na cultura deles e seguia, dentro do possível, religiosamente, o que eles queriam, o que eles gostavam, né? No Japão você jogou quando? Joguei em 91, 92. O Zico estava lá, né? O Zico chegou quando eu estava saindo. Ah, tá. Vocês não chegaram a... Não, até fizemos um jogo junto, porque houve um evento lá que a Federação Japonesa fez. A seleção japonesa contra a seleção dos estrangeiros. E o Zico estava chegando. Aí a gente teve oportunidade de jogar juntos. O Zico estava... Alcindo? Não, o Alcindo não tinha chegado ainda. Estava o zagueiro do Grêmio, o barbudo lá, gente fina, o uruguaio. Hugo de Leon estava lá, estava o Jorginho, ex-Palmeiras. Sim, E estava uma rapaziada... O Jorginho Meia, que jogou no Jorginho Meia jogou no Palmeiras, na seleção.
Você teve menos dificuldade no Japão, até por já ter a experiência da bem Coreia? Bem menos. Até por experiência da Coreia, com as dificuldades do dia a dia, com a saudade, você sabe trabalhar melhor porque você vai amadurecendo, vai se doutrinando e conversando mais com você e te conhecendo mais, isso é o que é mais importante, né? Você saber conhecer o seu próprio eu, né? E aí tava mais fácil, bem mais fácil. Você pegou uma fase do Bangu disputando títulos, né? Você acha que você que viveu bastante bem lá dentro de Moça Bonita, enfim, você acha que o clube não conseguiu se manter em alta só porque não tem mais o patrono, o Castor de Andrade, ou você verifica outros motivos para isso? Eduardo, infelizmente eu tenho que reconhecer que foi pela perda dos patronos, porque o Bangu, acho que é um bairro bastante estruturado e muitos habitantes, mas não tem condições de fazer times grandes, fortes, como na época que eu passei no Bangu. Naquela época, o Castor de Andrade conseguiu contratar Mauro Galvão, que era um jogador de seleção brasileira. Jogadores. Cláudio Adão, Márcio Rossini, que jogou foi titular do Santos. Foi da seleção também. Gilmar, que foi goleiro do Palmeiras. Então, assim, Perivaldo. Então, hoje o Bangu não tinha condições de contratar. Hoje o Bangu não tem condições de contratar esses jogadores. E na época, a gente sabe que o jogo do bicho é contravenção, mas era uma contravenção. Até hoje mas todo mundo se vê aí, o pessoal jogando. E aí existia muito investimento, saía do bolso dos patronos, né? Você saiu do Bangu junto com o Marinho, o Mauro Galvão, e você me falou que o Cláudio Adão também, para o Botafogo, que também já era o Emil Pinheiro? Era o Emil Pinheiro. Que também era outro. Que era outro patrono, né? A fase do futebol carioca em que estava o pessoal do Jogo do Bicho nos clubes. Muito dentro, muito. Parece que o Luizinho Drummond também. Também. O seu Carlinhos Maracanã, que era patrão da Portela. Isso. Estava lá com o Castor no Bangu. E a negociação para eu ir pro Botafogo juntamente com o Marinho e com o Mauro Galvão, foi feito um negócio entre Emil Pinheiro e Castor de Andrade, que se entendiam muito bem. Muito bem, né? E foi paixão à primeira vista o Botafogo? Muito, sempre. Você já era botafoguense? Já era, criança? porque eu comecei a gostar do Botafogo quando eu vi uma goleada em 72. O Botafogo ganhou do Flamengo de 6-0. No dia do aniversário do Flamengo, dia 15 de novembro de 1972. Exatamente. Então ali a paixão se tornou ainda mais forte. Depois em 1980, o Botafogo veio no Criciúma querer me levar para o Botafogo, por empréstimo de 3 meses. E o Criciúma não quis fazer o negócio porque falou que só vendia, queria vender. Não, eu vendo, mas não empresto. E o Botafogo queria um empréstimo de 3 meses. E aí não deu certo, mas sempre foi aquela paixão, aquela estrela solitária muito bonita, aquela cor preto e branco. Bonito, né? Eu gosto muito da cor preta, aquele símbolo bonito. E aí comecei a acompanhar o Botafogo de maneira mais próxima, E aí é uma paixão de muitos anos. Quer dizer, você quase foi no início da sua carreira direto para lá, né? Quase fui. Eu não ia nem passar no América de São José do Rio Preto. Era para ser direto. Nem no Bangu. E nem no Bangu, era para ter ido direto para o Botafogo. Aí você chegou no Botafogo, quer dizer, vocês chegaram no Botafogo numa época que a torcida já não aguentava mais, né? Um jejum de títulos que foi completado com 21 anos. Vocês encerraram essa fila com 2 títulos, né? 89 e 90, o bicampeonato. Está fazendo 30 anos, né, esse ano. Fez agora. Quando você lembra, né, daquele jogo, né, dos jogos finais, né, contra o Flamengo, o que passa dentro de você? O que você lembra mais? Qual é a imagem que vem mais à sua cabeça daquela festa toda, né? Foi um desabafo, né? Muito mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Eduardo, porque era uma pressão muito grande, né? Esse Botafogo era uma torcida muito sofrida, né? Muito apaixonada, né? Sofrendo perturbações ou gozações ao longo de 21 anos. E a gente chegou em 88, né? E não fomos campeões. E você sentia na rua a cobrança do torcedor botafoguense. Então você carregava
mesmo você tem responsabilidade sobre isso, você carregava nas costas, chegando lá, você já adquiria um peso de 21 anos, 20, 21 anos, sem que você não tenha participado de nada, você está chegando. Então, você carregava aquele peso todo daqueles 20, 21 anos. Exatamente. Passaram jogadores maravilhosos no Botafogo e não tiveram a oportunidade de ser campeão. Marinho, Chagas e Mendonça são dois que me vêm à cabeça agora. Alemão. Então, jogadores fantásticos que não tiveram essa oportunidade. E aí a cobrança era muito grande. Mas aí em 89 foi a redenção de tudo, né? Porque a festa foi muito grande, é inesquecível hoje o carinho que a torcida do Botafogo tem por jogadores que foram campeões em 89. E quando o jogador é campeão no título no clube, o pessoal não marca mais, né? Tem, embora, lógico, alemão, vários jogadores do Botafogo jamais continuam sendo ídolos. Continuam sendo ídolos fantásticos. Mas assim, aí foi inesquecível o apito final, a semana, a festa. Acho que a grande estrela do nosso time, conhecida assim, com fama mesmo, era o Mauro Galvão, né? Depois tinha o Marinho. Que era uma coisa muito fechada. A gente fez 24 jogos e não perdemos nenhum, né? Foi o primeiro título na era do Maracanã invicto, né? Então... Vou te fazer a pergunta mais como torcedor do Flamengo, que para mim o Botafogo começou a ser campeão naquele 3-3. O que você acha disso? Quando estava 3-1, né? Estava 3-1, o Flamengo estava ganhando 3-1 e acho que já achou que já tinha ganho o jogo. Tinha ganho o jogo, Aí o Gonçalves, felizmente para nós, fez um gol contra, né? E aí 3-2, depois nós empatamos o jogo, um jogo que, lógico, todo mundo tinha dado como derrota, que estava 3-1 pro Flamengo. Eu lembrei do Vitor porque o gol foi dele, né? O terceiro gol foi dele. O terceiro gol foi dele. E a gente gritando para ele chutar e ele não chutava. A gente chuta e agoniado ali para aquele gol, e o Vitor com aquela calma dele, aquele talento dele, empatamos o jogo. Ali foi de fato talvez o que faltava para nos fortalecer ainda mais também mentalmente para em direção ao título. Porque se o Botafogo também se perdesse aquele jogo, ia ficar muito distante do próprio Flamengo no segundo turno, né? Exato. Ia ficar mais difícil de chegar. Muito mais difícil. Né? E ali era o confronto direto. Isso, confronto direto. Você jogou várias vezes de centroavante, né? Você era o típico camisa 10, que é uma posição também que hoje... hoje não, já há muito tempo está sumindo no futebol. Desapareceu né? bastante, Que, por exemplo, como o Zico, né? Que é aquele jogador que joga no meio para frente e faz muitos gols. Você foi artilheiro do Campeonato Carioca de 89, não foi? Não, fui do Botafogo, com 11 gols. Foi artilheiro do Botafogo no campeonato. 10 gols. Jogando como 10. Como 10. Mas você jogou muitas vezes como centroavante também, né? Também, porque eu tinha uma facilidade de chegar muito bem dentro da área, né? E tinha conclusão, definição, e cabeceava, tinha uma impulsão boa, cabeceava razoavelmente bem. Aí teve treinadores que chegou em alguns momentos e me colocaram de centroavante. Na final contra o Flamengo, de 89, quando nós fomos campeões, eu joguei um pouco mais à frente, que jogou com 3 volantes, o Vitor, o Carlos Alberto e o Luizinho. Sim. O Luizinho, o segundo volante, Carlos Alberto Santos. E o Luizinho no 8, o Vitor marcando, e eu fazendo a ponta do Losango. Então, eu joguei várias vezes de centroavante, mas a minha posição de origem era o 10. E já que a gente começou com poesia, vamos terminar falando de poesia. Eu queria saber qual é o poeta que você mais gosta, os poetas que você mais gosta, e como é que você começou a escrever poesia, né? E você escreveu muito sobre futebol nos seus versos, né? Tem muito sobre futebol, principalmente Botafogo. É meio escrever poesia como você. Parabéns, né, pelo teu livro, obrigado pela dedicatória. Legal, e eu não tive o prazer e a felicidade de editar um livro ainda, é o meu sonho. Eu tenho tudo. Vai conseguir. Eu tenho tudo já manuscrito, impresso. Hoje com a tecnologia está mais fácil. Tá mais fácil. Você não precisa depender tanto de editor. Isso, então eu tenho até já tudo impresso, as poesias, só falta editar mesmo, né? Então escrever sua poesia é uma coisa que surge do nada, como você é poeta também, quer dizer, também, não quer dizer que eu seja, né? Claro que é, mas é claro que é, você é poeta do futebol. Não, então... Você foi uma coisa que eu quis ser e não fui, jogador de futebol. Então... eu queria ser um poeta... Enfim, mas surge do nada, né? Você chega, isso mesmo. Toma um vinho, você toma um chopp. Uma folha na árvore que cai. Já te inspira. É muito fácil descrever uma poesia com qualquer movimento que você veja. Um tronco de uma árvore, vem na cabeça as palavras, né?
Então, às vezes eu chego em casa mais tarde, depois de sair com os amigos, e a coisa flui normalmente, né? Então é uma coisa que me fascina muito. Paulinho, muito obrigado, cara. Agradeço. Um prazer imenso ter O prazer foi conversado meu, com de você. coração, do Museu da Pelada aí, rapaziada, um abraço. Só para terminar rapidinho, você, uma pergunta que eu acho interessante fazer, ainda mais no momento em que a gente vive no país, que muito, não só na parte política, mas na parte de futebol também, né? Teve agressão agora lá do pessoal do Cruzeiro, lá em Minas, depois de um jogo de vôlei. Você é um cara que, embora seja um ídolo do Botafogo e tenha uma relação muito próxima com o Botafogo, você é um cara que é admirado por torcedores de outros clubes, não? As pessoas têm um respeito, uma admiração por você. Eu tenho que agradecer a Deus por isso, porque aqui em Florianópolis mesmo, quando vêm turistas de outros estados aí, e do Rio de Janeiro muito, é torcedor do Vasco, do Flamengo, do Fluminense que pede para tirar uma foto. Já dizem, eu sou flamenguista, mas eu gostava de ver você jogar. E quando eu vou ao Rio, torcedores de outros clubes, Vasco, Fluminense, Flamengo, sempre pedem um autógrafo. Agora é mais selfie, né? Fotografia. O autógrafo da nova geração. Da nova geração, exatamente. Então sempre fui muito respeitado por isso. Eu agradeço a Deus por isso. Muito legal. Muito legal o respeito, o carinho que as pessoas te tratam. E em Florianópolis e fora de Florianópolis, assim, um carinho muito grande em todas as torcidas. Você pode ter certeza que isso é reciprocidade, porque você respeitava muito as torcidas adversárias. Sim. Né? Sim, tem que respeitar até hoje, mesmo com essa rivalidade muitas vezes brutal aí dos torcedores, mas sempre procurei respeitar a todos. Futebol é cultura e poesia, muita cultura. Boa, adoro poesia. Obrigado. Todo prazer.